Agora, dentro desse conhecimento de Jesus, existem duas vertentes, do qual a gente precisa também ter muita clareza. Que no original da palavra chama-se querigma e didaquê, que foram as duas vertentes que foram usadas por Jesus durante seu ministério. Isso é, todo treinamento é pautado no modelo de Jesus, é sempre o que eu faço com vocês. Não é assim? Vou treinar nossa liderança, o modelo de Jesus, a maneira que ele agiu, se ele comportou, daquilo que ele fez. Da mesma maneira, quando se vai falar de Cristo, a gente precisa, qual é o caminho que eu uso para levar essa comunicação, para levar para as pessoas essa verdade? A mesma que Jesus usou. Qual foi as vertentes da maneira de Jesus se comunicar com as pessoas? Foi através do querigma, que significa pregação. E foi através da didaquê, que significa ensino. Pregação é uma coisa, ensino é outra. E eu preciso ter muita clareza disso, por quê? Porque a pregação ela foi muito usada por Jesus para ganhar as pessoas, para converter as pessoas, para trazer as pessoas para ele. O que a pregação ela traz? Ela traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confronto. Por exemplo, arrependei-vos porque é chegado ao reino do céu. Isso é o quê? Mensagem de arrependimento é uma pregação. Só que Jesus, ele pregava, que é quando você traz uma mensagem direcionada à necessidade da pessoa para estimular ela a fé e se aproximar de Deus, seja para edificar, para exortar ou para consolar. E depois Jesus ele começava a ensinar. E é muito interessante que entre as pregações e os ensinos, Jesus ensinava mais do que pregava. Prova que o ensino ele tem muito mais importância nesse processo da comunicação. Só que eu preciso compreender que para o perdido eu vou pregar. Para o discípulo eu vou ensinar. Existe hoje uma situação invertida no meio cristão. Na maioria das igrejas, os líderes pregam e ensinam um pouco. Então a gente tem um público com muita fé. Só vocês lembrarem quantas vezes vocês já ouviram pregações e mensagens falando assim: Jesus vai te curar, Jesus vai libertar teu marido, Jesus vai mudar sua história, Jesus vai transformar sua vida. E aí a gente vai ao fim, e tudo isso é verdade. Mas essa é a mensagem da fé, é a querigma. Agora, para isso tudo acontecer, que é uma verdade, que Deus pode fazer isso tudo, precisa saber o caminho. E é onde a maioria das lideranças, uma boa parte, melhor dizendo, das lideranças, não vou dizer a maioria, tropeça. Por quê? Porque diz, através da pregação, onde você pode chegar, mas não mostra o caminho. Deus vai mudar sua família, tá? Mas qual é o caminho que eu preciso trilhar? O que eu preciso fazer para que minha família mude? Deus quer que eu seja santo. Ok, mas o que eu preciso fazer para me tornar santo? Deus quer mudar a tua realidade. Tá, mas o que eu preciso? Você precisa crer. Tá, mas só crer? Não, porque se fosse só crer, todo mundo tinha uma vida extraordinária. Porque fé dentro da igreja, todo mundo tem. Se a fé fosse o suficiente, as pessoas não viviam com a vida embrulhada, enrolada, com situações que nunca se resolvem. Então, além da fé, eu preciso do quê? Do conhecimento. E o conhecimento não vem com a pregação. O conhecimento vem com o ensino. Então eu preciso pregar para quem está se convertendo e preciso ensinar para quem se converteu. Tá claro para vocês? Estão conseguindo entender? E o que eu quero mostrar para vocês é como se ensina. Porque para muitas pessoas, elas vão ensinar, mas a questão é, se o que ela está ensinando está trazendo resultado, e aí está o grande problema. Porque tem muita gente também que ensina, mas o que está ensinando não vai mudar a vida de ninguém. Então eu preciso ensinar o que realmente vai gerar transformação. Por exemplo, vocês vão ver pessoas ensinando conhecimento teológico. E nada contra, é muito interessante. Eu estudei muito sobre as questões teológicas, estudei muito sobre geografia, história, o que você possa imaginar eu estudei. Mas nada disso muda a vida das pessoas. Uma vez eu lembro de uma experiência de um cidadão, aliás, de um pastor, que ele foi desabafar com uma outra pessoa e falou assim: olha, eu estou muito chateado. Por quê? Porque as pessoas não têm mais interesse em conhecer a Bíblia. As pessoas não têm mais interesse em aprender de Deus. E aí a pessoa que estava ouvindo, também era pastor, falou assim: você pode me dizer o que você está falando? E ele falou assim: eu tenho preparado um estudo numa das cartas de Paulo, um estudo muito profundo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas quando chega na hora das pessoas virem para o estudo, as pessoas não comparecem, não dão muita atenção, não se comprometem, as pessoas não querem nada com Deus. E aí, esse outro pastor que estava ouvindo, ele falou assim: será se de repente o que você está fazendo não é o problema? Porque assim, por mais que seja muito profundo o que você está falando, mas é o que as pessoas estão precisando ouvir. Que tal você fazer um teste? Você vai num culto,
onde as pessoas estão, a maioria das pessoas estão presentes, você manda elas escreverem num papelzinho uma coisa que elas gostariam de resolver, uma dor delas, um problema delas. Pede para botar dentro de um envelope ou dentro de um cesto algo que elas gostariam de aprender. Você vai pegar aquilo e, em cima daquelas informações, você vai preparar seu estudo. Então, você para de falar capítulo por capítulo das cartas de Paulo e você vai preparar um conhecimento voltado para a dor daquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa. E aí você presta atenção se os resultados vão mudar. E aí o pastor, ouvindo esse conceito, exatamente ele fez isso. Ele preparou, né, uma pesquisa, pediu para que as pessoas da igreja dele colocassem no papel aonde elas estavam precisando de ajuda, de mudança, e ele pegou aquilo tudo e preparou um estudo em cima de todas aquelas informações. E aí, quando as pessoas foram para o estudo, ele começou a falar do caminho que as pessoas precisavam trilhar para ter os resultados que elas queriam daquilo que elas estavam sofrendo. Esse pastor, depois ele encontra, novamente o pastor que deu a sugestão, e disse, quero muito te agradecer. Por quê? Porque eu fiz como você me falou. A primeira coisa que aconteceu foi as pessoas voltaram a frequentar os estudos. Muito bom. E a segunda coisa foi a experiência que eu tive de eu terminar o estudo, parar na porta do salão da igreja e as pessoas vinham me cumprimentando, né? Na hora que elas estavam me cumprimentando, os olhos delas enchiam de lágrimas e uma delas falou assim para mim, olha, pastor, eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir isso aqui. Bom, resumindo, essa experiência desse pastor traz um ensinamento. Qual é o ensinamento? Não é só você falar sobre qualquer coisa. O que acontece muito hoje é que as pessoas elas tentam entregar conteúdo, entregar conhecimento sem propósito. Isso é onde você quer levar as pessoas com aquilo. Então você vai falar de um assunto que é aquilo que muitas vezes que você está falando não faz sentido para quem está ouvindo. Então eu preciso entender se o que eu estou falando é o que ela precisa ouvir e se o que eu estou mostrando vai levar ela onde ela deseja. Tá claro para vocês entenderam? Então o que eu quero hoje? Eu quero ensinar vocês a ensinar. Então existem alguns passos que precisam ser dados para vocês prepararem qualquer conteúdo quando vocês forem falar qualquer coisa. Então, assim, você não fala simplesmente porque você achei isso muito interessante, não. Existe um processo que faz com que as pessoas sintam necessidade de te ouvir e que elas vão compreender melhor o que você está falando. Então, eu quero que vocês anotem, porque isso aí é muito importante. Um bom ensinamento leva à transformação. Quantos casamentos a gente não vai salvar? Quantos jovens a gente não vai tirar das drogas? Quantas vidas a gente não vai restaurar com conhecimento certo? Então, a gente precisa se preparar e ter esse conhecimento e aplicar ele, entregar ele da maneira correta, para que a realidade das pessoas mude. Então, antes de atender vocês, eu estava fazendo terapia com uma cliente. E eu terminei a terapia, ela falou assim, poxa, Marcelo, eu já fiz terapia outras vezes. Mas confesso que assim, fiquei impressionado com a sua técnica. Na realidade, eu usei o mesmo princípio. Porque o que a gente vai ensinar, seja para o evangelho ou para qualquer outra área da vida, o princípio é o mesmo. Então, a gente precisa saber que princípio é esse. E em cima desse princípio, a gente vai usar as técnicas certas. Para que as pessoas elas te entendam e abraçam o que você está falando, para a gente não dizer assim, fulano não quer nada. Nem sempre as pessoas não querem nada. Às vezes a gente que não sabe falar da maneira certa. Não tem a capacidade de gerar na cabeça delas a compreensão que vai, de fato, fazer a diferença. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Por exemplo, eu peguei uma revistinha da Escola Dominical da CPAD. Vocês conhecem, né? Assembleia de Deus. Escola Dominical para Jovens. E aí abri. Quando eu abri para ler lá a Escola Dominical para Jovens, qual era o assunto? As viagens missionárias de Paulo. E Paulo foi para Chipre, de Chipre foi para Antioquia, de Antioquia foi para Mesopotâmia, e aí dali adiante. Eu pergunto, você acha que o jovem tem interesse de entender essas coisas? Isso, eles vão até ouvir, mas não vão assimilar. O que o jovem precisa ouvir não é isso, o jovem precisa aprender a ser mais obediente aos pais, o jovem tem que aprender a ter cuidado na hora de escolher a pessoa com quem vai dividir a vida. Mas estão ensinando que eles não precisam ouvir, o que eles precisam ouvir ninguém fala. Então o que a gente precisa fazer? Identificar o que cada um realmente precisa e fazer da maneira certa. Então anotem, a primeira coisa que a gente precisa entender. Tudo que a gente vai ensinar, eu começo dando muito valor. Isso é, eu tenho que mostrar para as pessoas que o que eu vou dizer é importante. E por que isso? Porque as pessoas, elas só prestam atenção naquilo que interessa a elas. Então se eu chego para começar um ensino assim, olha, irmão, eu quero falar um assunto aqui que vocês já sabem, né, que vocês já entendem, mas eu quero falar novamente. Na minha cabeça, o processo é assim, se eu já sei, eu já entendo, não vou nem prestar atenção. Agora, se eu começo o assunto dizendo assim, olha, o que eu quero falar para vocês hoje é fundamental. O que eu vou falar para vocês hoje pode mudar essa área da vida de vocês. Ou pode mudar a vida das pessoas. Ou pode mudar a vida da sua família. Então, eu quero dizer para vocês, prestem muita atenção, porque o que eu vou falar
É extremamente necessário. Vocês precisam entender. Preste bastante atenção nisso, que isso vai ajudar bastante. Não faz uma diferença. Eu digo que é importante, opa, peraí, isso aqui me interessa. Então, o quanto eu começo na hora de ensinar, mostrando que o que eu tenho para falar é extremamente relevante. Então, a primeira etapa é a importância do assunto. A segunda etapa é a necessidade do assunto. Isso tem a ver com a minha vida. Por que eu preciso ouvir isso? O que isso vai mudar? Isso vai melhorar? Então, assim, eu já vi muita gente ensinando e começa a falar no assunto e você não sabe onde a pessoa quer chegar. Você só descobre no final. E no final você vai entender onde a pessoa está querendo chegar. E aí ela só vai prestar atenção em você no final. Porque enquanto ela não entende nada, ela está balançando a cabeça, mas a mente dela está lá, no que ela passou dentro de casa, ou está na conversa que ela teve, e ela está balançando a cabeça, mas ela ainda não entendeu onde você quer chegar, porque você não mexeu com a necessidade dela. Então, se eu vou falar alguma coisa, eu preciso, dentro do conteúdo que eu vou falar, mostrar para a pessoa que aquilo é necessário. Então, se eu chego e digo assim, olha, todo lar tem gente sofrendo. Sofrer é bom? Ninguém pode sofrer. Por que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem porque às vezes elas fazem escolhas erradas ou têm atitudes erradas. Então a gente precisa entender o seguinte: qual é o caminho que eu tenho que trilhar para não sofrer? Então, vocês não acham que é necessário a gente entender, para não passar o que nossos pais passaram, para não viver o que os outros estão vivendo? O que eu estou trabalhando aí? A necessidade. Isso aqui, eu realmente tenho necessidade disso, porque sofrimento eu já sofri muito. Não quero sofrer mais, não quero passar o que eu já passei. Não quero, opa, eu aumentei o valor do que eu vou falar e eu trabalhei a necessidade das pessoas. Então, em vez de eu trazer para as pessoas no final o que eu quero dizer, eu apresento logo no início. Então, o tema que a gente vai falar hoje é o amor. É algo fundamental. Precisa entender que sem o amor, a gente não chega, não foi isso que eu preguei? Sem o amor, a gente não chega a lugar nenhum. Não faz sentido a vida se realmente não amor. Quantas pessoas estão em crise? Agora vamos trabalhar necessidade. Crise na família, crise não sei aonde, crise não sei o quê. Por quê? Por falta de quê? De amor. Eu já falei de início onde eu quero chegar. Tá claro para vocês? Entenderam? Aí, a partir do momento que eu agora mostrei a necessidade, agora eu tenho que dizer qual é o processo. Quais são os passos que eu preciso dar para chegar ao meu objetivo? Você tem que ser santo. O que eu preciso fazer para ser santo? Deus quer restaurar seu casamento. O que eu preciso fazer para restaurar meu casamento? São os passos que eu preciso dar. Isso tem que ser um caminho, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, passos. Quantos passos eu preciso dar? 3, 2, 5, 10? Então, em cima das etapas, você vai dizer para as pessoas, primeiro faça isso, segundo também, terceiro, quarto. Aí na cabeça das pessoas faz sentido. É como se fosse um degrau, sobre o primeiro, sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quarto. Em cima disso eu vou chegar ao objetivo. Vou levar você na direção daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Eu preciso entender o seguinte: são as ilustrações que vai fixar a ideia. Então, ele falava, quantas vezes ele contou histórias? Quando você conta uma história, é muito mais fácil de gravar uma história do que uma frase. Então, sempre que eu vou ilustrar alguma coisa, ou melhor, sempre que eu vou estabelecer etapas, primeiro isso, segundo aquilo, terceiro, quarto, quinto, eu vou sempre procurar, dentro do possível, ilustrar isso de alguma forma. Uma experiência minha, uma experiência de alguém, até uma parábola, que é algo que você cria. Mas quanto mais você enriquece com as histórias, maior você vai ter a atenção das pessoas. Faz sentido para vocês? Com então, certeza. Sempre que eu vou ensinar alguma coisa, conte alguma história, como Jesus fez. Porque você vai esquecer do que eu vou falar aqui, mas não vai esquecer das histórias que você ouvir aqui. Dividi em etapas, contei histórias. E agora o que eu faço? Eu preciso, no final, agora estimular as pessoas a virem, a colocar em prática aquilo que elas aprenderam. Então, sempre no final, eu tenho que ter o estímulo. Pode começar com perguntas. Faz sentido para você? Você concorda com isso? As perguntas estimulam as pessoas à interiorização. Então, quando você está falando, você está ensinando, e você pergunta para elas, concorda? Faz sentido? Não é dessa forma? Em vez de você impor, você interioriza. Jesus não fazia perguntas? Mostra uma moeda. De quem é as fins? De quem é a face? Então você vai ver que várias vezes Jesus, nos seus ensinamentos, fazia perguntas. Fazer perguntas gera estímulo, curiosidade, interesse e reflexão. Então eu faço o quê? Perguntas. E no final, eu vou ser enfático naquilo que eu estou falando. E mostrar. Olha, eu contei histórias, dei exemplos, agora você escolhe se você vai praticar para que aquilo que você está procurando, o resultado apareça. Finalizando aqui esse momento nosso.
Eu não já ajudei muito vocês com conhecimento? Quantas vezes a mente de vocês abriram, a mente abriu de vocês, no momento que eu falei certas coisas? Coisas simples. A maioria delas eu nunca usei uma teologia profunda para trazer para vocês o conhecimento que eu tenho. Com situações simples, com ilustrações simples, com coisas simples do dia a dia, a gente vai trazendo o quê? Todo entendimento cativo a Cristo. Se a gente quer levar as pessoas para o Senhor, esse é o caminho que precisa ser trilhado. Agora, todo mundo vai praticar? Nem todo mundo quer. E assim, tudo bem, né? A consciência. Obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo e quero obedecer da maneira certa. Mas tem gente que não tem juízo, tem gente que não quer. O que eu posso fazer? Não quer, não quer. Não vou me chatear, vou me ofender, não. O problema dela não é comigo, é com Deus. É a vida dela que vai dar errado, é ela que vai sofrer. Em algum momento, aquilo que a gente vai ensinar pode servir para ela na hora do sofrimento, que ela vai lembrar do que a gente disse. Poxa, bem que me avisaram.